Se eu não der o dízimo, eu vou ser amaldiçoado. O gafanhoto, ele vai destruir tudo que é meu. O dízimo é obrigatório. Maravilha, maravilha, André P. Souza para mais um vídeo especial para você. O não dizimista é amaldiçoado? Assim como eu, você já deve ter ouvido de algum líder religioso que, para Deus te dar, antes você tem que fazer a sua parte. Nem vou entrar nesses detalhes das loucuras que eu e provavelmente você também já ouvimos da boca dos malucos da fé, dando profetadas igual político comendo pastel na feira em época de eleição. Mas de qualquer forma, você não é obrigado a saber, mas tem a obrigação de aprender. Essa frase é minha, tá? E é por isso que eu, buscando entender isso, encontrei um material fantástico de um pastor que eu particularmente passei a respeitar, e deixo o link do seu canal aqui nos comentários. Mas vamos lá? Mas antes, por favor, tira o dedo do nariz e dá aquele likezão maroto pra dar aquela forcinha pro canal. E também se inscreva, pois temos muitas coisas boas todos os dias aqui no nosso canal, e que não é novela das 8, mas fará você chorar de emoção, alegria ou de raiva mesmo. Em apenas 3 capítulos, você vai entender à luz da palavra com o pastor Antônio Júnior tudo o que precisa para não ser enganado e não ser avarento diante de Deus. E a primeira pergunta é, só para desmascarar os barrigudos aproveitadores que engordam com seu dinheiro comendo muito e nunca andando a pé, pois estão sempre com popozão em cima do carro de 200 mil e tendo inúmeros subalternos a serviços deles. Seria amaldiçoado se não der o dízimo? Entenda de uma vez. Então, para maior clareza do assunto, vamos ver toda essa confusão gerada pelos petralhas da fé a partir do Velho Testamento. Se eu não der o dízimo, eu vou ser amaldiçoado. O gafanhoto, ele vai destruir tudo que é meu. Você não vai ser amaldiçoado se você não entregar o seu dízimo. O dízimo é obrigatório. Você também não tem a obrigação de dar o dízimo como se fosse um imposto para ajudar no tabernáculo ou no templo, porque isso já não faz parte mais da realidade da igreja. Uma vez eu estava na igreja e vocês não acreditam no que eu ouvi de um pastor. O pastor disse que quem não desse o dízimo não ia para o céu. E como que ele embasou essa ideia dele? Ele citou uma passagem do livro de Malaquias que diz que o povo de Israel estava roubando de Deus porque eles não estavam dizimando. E ele então juntou com uma outra passagem do Novo Testamento que diz que os ladrões não herdarão o reino de Deus. Então ele disse que se você não dá o dízimo, você está roubando e os ladrões não vão herdar o reino de Deus. Só que isso é uma heresia, porque ele pegou 2 passagens fora do seu contexto original e ele trouxe para os dias de hoje. Com certeza muita gente ali ficou com medo e por não conhecer as escrituras, por não conhecer a palavra de Deus, o povo perece, o povo sofre. Então, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque tem muito lobo aí em pele de cordeiro, tem muita gente enganando as pessoas. A minha avó ia numa igreja pentecostal, uma igreja muito conhecida no Brasil todo, e ela ficou assim muito triste porque ela não estava conseguindo juntar aquele dinheiro. Irmãos, eu fiquei muito triste com aquela situação e por causa disso eu senti de gravar esse vídeo para vocês. E eu sei que a questão do dízimo é uma questão muito delicada porque ela trata com o pecado da avareza. Tanto de pessoas avarentas que ficam ensinando coisas erradas para ganhar dinheiro em cima dos membros da igreja, tanto de pessoas avarentas que ficam procurando um pretexto para elas não contribuírem nada na igreja e não se sentirem culpadas por isso. E tem um outro caso também de uma irmã que me contou que a mãe dela estava muito doente e ela precisava urgentemente tomar um remédio, só que o dinheiro daquela filha estava separado para o dízimo. Então ela disse para sua mãe que não podia pegar aquele dinheiro porque era um dinheiro consagrado ao Senhor. E infelizmente a sua mãe passou muito mal. Graças a Deus ela foi socorrida a tempo, porque ela ficou muito tempo sem tomar aquele remédio e não podia. Então, irmãos, vocês percebem aí como as pessoas têm dificuldade em lidar com esse assunto. A palavra dízimo, ela começou lá em Gênesis, no capítulo 14, o versículo 18 ao 20. Quando Abraão estava voltando de uma batalha e ele trouxe muitas riquezas junto com ele. Então ele se encontrou com o rei e sacerdote Melquisedeque, que abençoou a Abraão, e em seguida Abraão ele sentiu o desejo de dar o dízimo de tudo aquilo que ele tinha conquistado na batalha. Essa prática com certeza era muito comum na época de Abraão, e por isso Moisés, que foi quem escreveu o livro de Gênesis, ele não dá muita explicação sobre de onde Abraão tirou essa ideia, já que Melquisedeque nem pediu isso para ele. E depois disso, nós vamos ver o dízimo aparecendo na época de Jacó.
A Bíblia diz que Jacó estava fugindo do seu irmão depois de tê-lo enganado. Ele então teve uma visão de Deus, dos anjos dos céus descendo aqui na terra, e ele então fez uma promessa ao Senhor de que se Deus o abençoasse a sua viagem e o prosperasse, Jacó daria o dízimo de tudo o que ele ganhasse. Se você ler essa passagem, você vai perceber que Jacó não fez isso porque era uma lei, mas sim porque ele entendia que era um princípio, que esse princípio do dízimo agradava ao Senhor. E o dízimo vai aparecer somente 500 anos depois desses acontecimentos, através da lei que foi criada para o povo de Israel. E olha que interessante, naquela época não existia dinheiro, e por isso os israelitas deveriam dar 10% das suas colheitas e dos animais que eles criavam para o tabernáculo, conforme está escrito em Levítico capítulo 27, versículo 30. Esse dízimo era usado para cuidar dos levitas, que ficavam totalmente por conta do trabalho no templo. Depois você lê na sua casa Números capítulo 18, o versículo 21. E além desse dízimo, os israelitas ainda teriam que dar o dízimo para financiar uma festa, uma celebração a Deus. Veja o que está escrito em Deuteronômio capítulo 14. Separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. E ainda tinha o dízimo que eles tinham que dar a cada 3 anos para cuidar dos levitas pobres, das viúvas, dos órfãos, dos refugiados. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 14, o versículo 28 e o 29, que diz assim: Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano e armazene-os em sua própria cidade, para que os levitas que não possuem propriedade nem herança e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, o abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Então olha que interessante, irmãos, se vocês calcularem tudo isso, vocês vão ver que os israelitas tinham que dar o dízimo, que ficava em torno de 23,33% de tudo o que eles recebiam. Por isso que o dízimo no Antigo Testamento funcionava como um método de imposto para suprir as necessidades das pessoas e não apenas como uma regra religiosa. Então, meu irmão, ficou clara essa parte acerca do dízimo pra você? Pois bem, mas não acaba aqui. Amanhã tem a parte 2, que com certeza você deverá assistir. E quando algum espertinho ou espertalhão da fé te disser algo contrário, você vai tacar a Bíblia na cabeça dele pra ver se ele recobra a consciência ou toma vergonha na cara mesmo.